bloco e a gente inicia o terceiro bloco, onde estão abertas as perguntas de todos os presentes. Boa noite a todos. Parabéns à Fundação pela iniciativa, né? Promover um encontro desse, acho que é precioso, assim, né? Para a gente pensar. Acho que o caminho das escolas é um caminho que multiplica, né? É valioso nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta que considera várias coisas que foram ditas pelos 4 participantes da mesa e uma sensação minha que já vem vindo de um certo tempo, né? Eu pratico a meditação lá na Fundação Lama Ganti, né? Frequento o Centro de Dharma já faz algum tempo, através dele cheguei na Fundação. Então. E eu sou professor. E faz algum tempo eu estou com essa ideia na cabeça de tentar chegar para a direção da escola onde eu trabalho e tentar, de alguma maneira, incluir a prática da respiração no cotidiano das crianças, né? É muito claro o potencial transformador, o valor disso, né? E eu digo com base na minha própria prática de sala de aula. Quer dizer, antes de eu praticar a meditação, eu era um professor e 3 anos depois eu vejo como eu já mudei, como eu preciso cada vez menos recorrer à bronca, cada vez menos recorrer a uma atitude agressiva, às vezes, frente ao grupo de estudantes, né? Agora, o fato é que, como eu não lembro qual das senhoras falou, mas assim, você está com, às vezes, 30 adolescentes de 15 anos que estão de olho no feriado que começa amanhã, e você precisa dar conta de trabalhar um certo conteúdo, assim. Eu fiquei me imaginando, eu meditei um pouco sobre o assunto, cheguei num ponto que o Lama Michel falou, quer dizer, se eu for nessa escola introduzir essa prática, é muito importante que eu mostre nas minhas ações os benefícios dela. Então eu fui tomado de um certo medo de eu nunca mais vou poder dar uma bronca, algo assim. E eu não sei se eu consigo, porque para quem está todo dia na sala de aula com aquelas 200 crianças em pequenos grupos, né, eu vejo que eu em 3 anos eu consegui, não sei se eu mudei o formato das minhas caixinhas, mas elas são de um material já bem mais flexível, isso eu vejo. Agora, enfim, eu sei que eu sou, enfim, muito longe da perfeição do que eu sei que a meditação pode me levar ainda, né? Então eu temo um pouco levar isso para a escola, ser o cara que levou isso para a escola e, pô, mas o cara tá dando uma bronca, acabou de levantar a voz ali para dar uma bronca no grupo, entendeu? Me vejo meio numa sinuca, assim, não sei. Lama Michel, talvez o senhor puder comentar alguma coisa desse meu medo, vou dizer assim. Eu acredito que a primeira coisa importante é aquela frase que eu sempre levo comigo, que foi dita pelo rabino Newton Bonder. Se eu sou eu porque você é você, e se você é você porque eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu porque eu sou eu, e se você é você porque você é você, podemos conversar. Ou seja, se eu sou eu porque eu sou eu, se eu sou verdadeiro, e se você é você porque você é você, podemos conversar. E quando a gente vai levar para uma sala de aula, quando a gente vai fazer aula, a gente tem que ser verdadeiro. A gente vai falar, olha, isso me ajudou, mas eu não sou perfeito ainda. E não tenho nenhuma vontade, nem tenho nenhuma expectativa de mostrar para o mundo que eu seja perfeito. Isso nos traz uma calma, nos traz um equilíbrio natural. Porque a gente fala, olha, tá bom, eu estou aqui porque eu estou de coração. Eu não estou aqui porque eu quero mostrar para os meus alunos, ou para a escola, ou para o mundo, que eu sou perfeito e que isso é o caminho e assim vai dar tudo certo. Porque não vai. Mesmo no momento no qual tiver todo mundo lá, você coloca todos os dias, todos os alunos meditando, 15 minutos em silêncio. Aí acabou que vai ter gente brigando, vai ter ciúmes, vai ter inveja, normal. Eu cresci num monastério com 4.000 monges, né? Isso você vai ver, tinha de briga, o que eu já vi de briga, o que eu já vi de coisa, num outro contexto. Por outro lado, quando eu peguei 4 meninos que moravam comigo, que eu cuidava deles,
para fazer uma brincadeira, coloquei eles para meditar, tinha um chocolate, eles são de famílias muito pobres. Então, para eles, um chocolate era uma coisa especial, né? Então, um dia eu fui lá e falei, então, ó, tá aqui o chocolate, vamos ver. Todo mundo sentado em meditação. Primeiro a se mexer, perde. O último a se mexer, ganha um chocolate. Aí o pequenininho de 7 anos, daqui a pouco ele começou a se mexer, perdeu, aí ele ficou pulando na frente dos outros, tentando distrair, não sei o que e tal. Aí foi passando, tinha um de 15, um de 14 e um de 12, se eu não me engano. Depois de 45 minutos, aí eu falei, para tudo, todo mundo ganhou, vamos comer o chocolate junto. Mas o que eu quero dizer é que, por um lado, eles tinham um pouco esse fato de sentar, fazer as preces, ficar parados. Sim, aí termina o momento, é muito bonito de ver no monastério, porque você vê que termina o momento das preces, que está todos os monjinhos um do lado do outro, super direitinho, aí de repente sai correndo, um pulando em cima do outro, se divertindo, aquela bagunça. E está certo, não está errado. E não é que seja errado ter esse aspecto. Mas o que eu quero dizer é que, com a meditação, a gente não vai resolver a vida de todo mundo. E não é que vão deixar de ter problemas ou conflitos. A gente vai melhorar. A gente vai criar cada vez mais respeito. A gente vai estar trazendo um instrumento para fazer uma situação que seja melhor. Então, o importante é... Tem uma frase que também me acompanha, que é ter objetivo alto, expectativa baixa, esforço constante. Então, o fato é, vamos lá na escola? Sim, vamos levar a meditação? Claro, porque para mim faz bem, então eu acredito que pode fazer bem. Mas, para mim, me ajudou, não é que eu chego lá sendo um Buda, né? Então, é que nem a mesma coisa quando a gente fala, mas se eu sou budista, eu não posso fazer isso ou aquilo. Eu sempre lembro, um budista não é um Buda, um budista é aquele que quer ser um Buda, que está tentando, ainda está no caminho, ou seja, ainda está cheio de defeitos, como eu estou e como todos nós aqui acreditamos. Tá, né? Então, não tem que ter medo diante disso, mas o fato de falar isso faz bem para mim? Faz. Então, eu posso levar, e de uma forma importante quando a gente vai levar, por exemplo, para a escola, é importante não tentar impor, mas levar como uma coisa legal, e tem que ter a vontade do outro lado também que quer, né? Porque quando a gente leva algo para ensinar, se não tem a vontade de quem está do outro lado de receber, dificilmente a gente vai conseguir dar de verdade. Então, é claro, numa sala de aula muda um pouco, porque o aluno, querendo ou não querendo, ele tem que estar lá. Então, é diferente aquilo que você vai dar. Porém, quando chega para a escola, é importante também colocar, ó, isso é uma experiência que eu tenho, e não tem que ser medo de ser quem a gente é, né? Porque perfeito aqui não é ninguém, eu sou o primeiro, né? Queria compartilhar um pouquinho que, na nossa cultura, o erro, partindo um pouquinho da sua palavra sobre o erro, ser perfeito ou não ser perfeito, o erro é punido. E, então, a punição na educação é muito presente na nossa cultura, dentro da escola, nas famílias, em qualquer lugar. E a gente tem trabalhado também com um instrumento de mudança que está nos fazendo repensar a punição e considerar a responsabilização diante de um erro, diante de um ato infrator, ou, enfim, diante até da violência. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Estava pensando um pouco sobre... Fiz exemplo antes do monastério, como a educação lá, etc., que não é perfeita também, né? Mas uma coisa que existe, que é muito diferente, é que, culturalmente, não existe tão forte o sentimento de culpa e do culpado. Então, em tibetano, por exemplo, a palavra ter culpa por algo existe, sentimento de culpa não existe. Tem a palavra ser responsável por aquilo que eu fiz. A palavra que a gente usa não é fazer uma confissão e pedir perdão, mas a palavra que se usa é admitir abertamente o próprio erro para não repetir mais. E o que acontece é que, dentro do contexto no qual você fez um erro e você vai apanhar pelo erro que você fez, que não é necessariamente, metaforicamente falando, né? Você vai ter que apanhar, vai ser punido pelo erro que você fez.
o que acaba criando é um medo de admitir os nossos erros. Mas isso a gente vê na sociedade como um todo. Isso eu, no trabalho, né, na vida que eu faço, eu tenho a parte do ensinamento, também tem uma parte que eu tenho que lidar com as coisas da administração do dia a dia, coisas dos centros de Dharma, etc. E uma coisa que eu vejo que eu fico pasmo é a dificuldade de admitir os próprios erros. Acontece uma coisa, né? Isso, fazer um exemplo que é mais engraçado do que qualquer outra coisa para mim, mas eu acho que ele entra nisso. Uma vez cheguei de viagem, né, em casa na Itália, eu moro na casa junto com o Lama Ganti, várias pessoas, tal. Tinha só uma pessoa na casa. Aí eu chego, tal, vou no banheiro, privada entupida. Tudo bem, vai lá, chama um hidráulico para vir. O encanador, ele vem. Ele vai ver, tal, chega lá, desmonta a privada, tudo, tal, tira 2 cascas de melancia. Aí pergunta, quem colocou isso aqui? Na casa tinha uma só pessoa. Eu não fui. E ele me contou, ele falando, olha, a coisa mais clássica é você chegar na casa da pessoa, que ela mora sozinha, encontrar alguma coisa absurda na privada, e depois ir ela falar que ela não foi. Foi um extraterrestre que passou por ali, a casca foi andando sozinha e pulou lá dentro, mas eu não fui. Então, isso é para mostrar um exemplo absurdo, extremo até de um certo ponto, porque é óbvio que foi aquela pessoa, né? Mas a dificuldade que a gente tem de se olhar para si mesmo, olhar para o outro e falar, sim, eu fiz um erro. E está tudo bem. Eu errei, sou responsável pelo meu erro, então vou limpar, vou fazer o que foi feito. Eu acho muito importante a gente induzir e ajudar o outro a admitir o próprio erro e a fazer o que é necessário para, digamos, arrumar o que foi feito, mas numa forma de acolher e não de criar distância. É como se vem uma criança pequena, uma criança, um adulto, tanto faz. Uma pessoa para mim, vem uma criança para mim chorando e reconhecendo que fez uma coisa errada. A atitude que eu acredito que a gente deve ter não é a atitude de ir lá e falar, sim, foi errado, toma aqui um tabefe. Ou verbalmente, ou seja como for. E também não é a atitude de falar, eu gosto tanto da criança, tudo bem, não, mas não foi nada não, está tudo bem. Coitada, ela fez todo o trabalho para entender que o que ela fez foi errado. Admitir aquilo, e o que eu estou falando para ela, o que você fez não serve para nada, porque tanto não foi nada. O que eu acredito que a gente deve fazer é acolher a criança e dizer, tá bom, vou te ajudar a resolver a coisa. Como que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Está tudo bem, faz parte. Todos nós erramos, não tem nenhum momento a gente tem que colocar a ideia que o ser humano, que nós não devemos errar. Porém, devemos colocar a ideia que devemos admitir os nossos erros, reconhecer que vivemos num mundo interdependente, onde as ações trazem consequências. Então, a palavra que eu for dizer, a ação que eu fizer vai trazer consequências, sim, tanto boas quanto ruins. Depende da ação que eu fizer. Então, acho que o principal é a gente direcionar nós mesmos e as pessoas à nossa volta a admitir abertamente os nossos erros, sem medo de ser punidos. Mas, ao mesmo tempo, pedindo ajuda, de uma certa forma, e dando ajuda para dar as forças e os meios para resolver o que foi criado e, principalmente, para não ter que reviver aquilo de novo e repetir mais uma vez. Né? Eu acredito dessa forma. Porém, a gente vive... Eu vou só rapidamente engatando no que você disse. Eu tive uma experiência uma vez, que, para mim, eu acho que é um bom exemplo. Que eu sempre fui uma pessoa bastante calma. Dificilmente... Eu fui uma pessoa que de levantar a voz, gritar com alguém, etc. Muito difícil isso para mim. E uma vez aconteceu que eu estava numa situação com uma pessoa, explico uma coisa para ela, ela não entende, tá? Ela começa a fazer umas coisas que não estavam dando certo para a vida dela. Aí eu tentei explicar de um jeito legal, fui lá, expliquei tudo e nada. Aí falei de outro jeito, foi a coisa e nada. Aí ela, sim, entendi, mas nada. Aí um dia eu estava numa situação, estava no carro junto com essa pessoa, ela vem me falar, então, porque isso volta para aquela mesma coisa. Eu falo, já tentei de tudo. Será que se eu for um pouco mais forte vai funcionar melhor? Será que ela vai entender melhor? Aí eu fiz um teatro, que para mim foi doloroso até, de levantar a voz. Eu falei, já que eu faço, tem que parecer de verdade, né? Porque a pessoa me conhece, sabe que eu não faço essas coisas, tem que parecer de verdade. Fui lá, levantei a voz, bati a mão, falei forte, não sei o que tal. Deu certo. A pessoa mudou. Naquele momento. Passou um tempo, mesma situação.
Aquela vez foi dolorido, foi difícil. Segunda vez, eu falei, já que funcionou da outra, vamos tentar de novo igual. Aí o que eu fui fazer? Reagir do mesmo jeito. Foi mais fácil. Menos difícil que da outra vez. Foi. Funcionou, deu certo. Passou um tempinho. O que aconteceu? Demorou um tempo, voltei para a mesma situação. Ou seja, não deu certo de verdade, né? Voltou para a mesma situação. O que aconteceu? Eu estava já pronto para reagir daquele jeito, sem nenhuma dificuldade. Aí que eu me olhei e falei, não, o que eu estou fazendo? Espera aí. Eu não sou assim, nunca fui assim. Então, o que acontece é que tem vezes que a gente acha que o caminho mais curto para chegar onde a gente quer é o caminho, muitas vezes, da punição, da violência. E parece que funciona no momento. Porém, não funciona de verdade. Cria medo, na hora parece que a coisa vai, mas a médio e longo prazo não funciona. E o maior perigo disso é que a gente que tem atitude, a gente acaba criando um hábito dentro daquilo. E daqui a pouco a gente vai achar que é normal. Aquilo que antes não era. E a gente perde os outros recursos que a gente tem. Então, isso eu acho que é uma coisa que fazer esse trabalho que está sendo feito é andar contra a correnteza? É. E o que a minha experiência quando a gente anda contra a correnteza é que no começo tem uma hora que é difícil, tem uma hora que a gente chega e a gente fala, nossa, mas será que eu tenho que andar contra a correnteza mesmo? É difícil, porém a gente olha e fala, mas eu não consigo mais andar na outra direção. Aí tem que continuar desse jeito, mas é fácil a gente criar o hábito punitivo, mesmo porque a gente vive numa sociedade assim. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta de uma amiga, na verdade, que não pôde estar aqui. Acho que tem um monte de perguntas para fazer para você, mas como ela acabou de ter um bebê, ela não pôde vir, a Lois. Ela mandou uma mensagem perguntando se você poderia dizer qual a visão de futuro que você vê para a Fundação, assim, nesse caminho de trabalhar com a educação. Um sonho que eu tive, assim, não é sonho no sentido de ter sonhado, como uma visão, já faz muito tempo. Eu acredito que foi logo nos primórdios da Fundação, né? E antes de qualquer coisa que a gente falava sobre educação, tal, como fazer, e a minha vontade era, eu desejo muito que a meditação, como processo de reflexão e de estar presente no presente, seja algo que fosse presente em todas as escolas. Isso, para mim, é um sonho que eu ainda tenho, e viajando bastante, eu vejo no Brasil que a gente tem um potencial muito maior que em muitos outros lugares. Por exemplo, na Europa, na Itália, onde eu moro. O que acontece na Itália? Na Itália existe uma arrogância cultural do europeu, onde tem uma abertura muito menor para coisas diferentes daquelas que já vêm da própria cultura. Isso é real. No Brasil, a gente tem, por um lado, uma abertura muito maior. Então, eu vejo um potencial da gente poder ir lá, experimentar, ver que funciona, vamos lá, a gente tem uma abertura muito maior. Isso é muito positivo. E como eu imagino o futuro da Fundação? Primeira coisa, eu estou feliz pelo como é hoje, então que continue como é. Isso é a primeira coisa, né? Mas, voltando para aquilo que eu disse antes, ser um objetivo alto e uma expectativa baixa, porque não dá para querer que seja assim amanhã. E me lembra uma coisa que, quando a Fundação foi criada, teve uma fala do curador de fundações do Ministério Público, que ele disse algo que me tocou, e eu sempre penso, e é verdade. A última vez que a gente esteve nessa sala, eu também disse isso. Ele falou, a fundação que vocês estão fazendo, ela não tem os pré-requisitos para ser uma fundação. Do ponto de vista que uma fundação precisa de dinheiro. Vocês não têm. Porém, 99% dos pedidos de fundação não são aceitos. Porém, a razão pela qual eu aceitei o pedido de vocês não é pelo patrimônio financeiro que vocês têm, porque não dá para fazer quase nada. Efetivamente, uma fundação, do ponto de vista financeiro, tem que funcionar com os lucros que vai ter do patrimônio que é investido. Os nossos lucros devem dar o quê? R$2.000 por mês, se muito. Mas ele falou, eu aceitei a fundação por uma razão, pelo patrimônio humano. Ele estava se referindo principalmente a Lama Ganchen,
a mim, nós, mas na verdade são todas as pessoas que vêm junto. Tudo aquilo que a gente faz na fundação até hoje é algo que mesmo com muito dinheiro a gente não poderia comprar. Porque são pessoas que acreditam, que colocam o coração, que fazem isso e é o que faz a diferença, né? Então, isso é até interessante a gente observar que na fundação a gente se tem uma coisa que a gente não sabe fazer direito é arrecadar fundos. É real. E a gente pode fazer 20 reuniões, a gente vai falar, nenhuma vai falar disso. Porque é uma coisa que, no final das contas, é necessário, claro, a gente vive num mundo que o dinheiro faz parte. Porém, o nosso principal recurso, qual é? As pessoas. Então, eu vejo o futuro da fundação desejando que cada vez possam ter mais pessoas que tenham a experiência, que sejam tocadas profundamente e que reconheçam, como várias pessoas que eu acredito que reconhecem, como já me disseram mesmo, o benefício que se traz ir. As pessoas que a gente tem com voluntários da Fundação que vão nas escolas, etc., eles voltam me agradecendo a nós, falando, Lama, você não sabe que coisa boa, como eu agradeço, eu sou aquele que mais recebi benefício. Então, existe uma troca muito grande. Então, eu vejo o futuro da Fundação e desejo, quando tendo cada vez um número maior de pessoas que sejam tocadas e que consigam também desenvolver si mesmas através do processo de doar e ajudar ao outro, né? Que é o processo que a gente faz dentro disso. Então, eu vejo a Fundação fazendo o que já faz hoje, só que crescendo cada vez mais, num mundo que esteja cada vez mais aberto e com mais experiência para isso, né? E eu espero que a Fundação não seja a única, mas que tenham muitos outros grupos que façam o mesmo. Eu não vejo a hora que tem grupos como nas escolas, que a gente é parceiros, que um dia eles falam, olha, a gente está indo tudo bem, a gente aprendeu tudo, não precisamos mais de ajuda de vocês. Nós vamos sempre estar do lado, sempre como amigos, isso sem nenhuma dúvida, mas eu acho que a última coisa que eu espero é que a Fundação seja dona da verdade, né? Isso não existe nem para nenhum de nós, mas é o fato da gente poder se colocar a serviço, né? Só aproveitando a deixa, quando a Fundação foi criada, qual é a diferença que existe entre o Centro de Dharma e a Fundação? O budismo não tem proselitismo. Então, você nunca vai ver alguém vindo a bater na tua porta para tentar te converter ao budismo. Se um dia isso acontecer, saibam que não é um budista. Mas o que acontece é que o Centro de Dharma, por essa razão, a nossa atitude sempre foi, estamos de braços abertos para aqueles que querem aprender. E até a gente tem uma atitude que muitas vezes parece até meio fechado, assim, mas a gente não vai atrás. Não porque a gente quer ficar fechado, mas porque não existe esse propósito no budismo de converter ninguém a nada. A Fundação foi onde a gente colocou a ideia de dizer, muito bem, a gente recebeu tanta coisa boa, como que a gente pode oferecer isso para a sociedade na qual a gente vive? Num contexto totalmente não religioso, oferecer a experiência, aquilo que tocou o nosso coração, porque não tem nada de maior alegria do que poder compartilhar com alguém aquilo que a gente recebeu, e que para nós fez uma diferença. E eu acho que esse é o trabalho que se encontra, então, no futuro eu vejo cada vez mais pessoas tendo essa experiência e podendo multiplicar da melhor maneira. Obrigado. Oi, boa noite. Na verdade, uma pergunta mais assim geral, que seria, a gente vive, né, já foi falado em conflitos, uma sociedade super violenta, a gente pensa que a solução para os problemas é a pena de morte, é polícia matando gente. Então, a gente queria entender métodos ou formas mais simples, ideias para se cultivar a cultura de paz no dia a dia, assim, nesses espaços realmente bastante violentos. E acho que é principalmente isso. Uma coisa para quem está imerso nisso, poder, de alguma forma, sentir que está levando cultura de paz, fazendo coisas talvez até simples. Isso. Não sei se mais de alguém quiser dar experiência além do Lama também. Obrigada. Me pediu para eu falar um pouquinho, é o seguinte, e também o que ela perguntou.
nós, na escola, temos a cultura da punição. Quando a Fundação chegou, e também as meninas que trabalham conosco no Círculo Restaurativo, elas nos mostraram que tem outros caminhos. E o caminho é esse, a responsabilização e olhar para si. E que a gente pode, sim, viver numa escola de paz. E o caminho que a gente escolheu foi esse, e eu acho que a gente está no caminho certo. Sempre a questão, né? Como a gente pode achar outros caminhos, porque realmente é preciso construir uma educação para a paz, né? Eu acho que o tempo inteiro, eu acho que o recurso da respiração, da meditação é super importante, mas as práticas diárias da escola, os exemplos que os professores possam dar, né? Quer dizer, o que a gente está buscando com isso? Que a pessoa realmente tenha um equilíbrio melhor, para que ache outras soluções. Até que, porque, do ponto de vista educacional, é sempre, e isso é muito estudado hoje, né, que é muito melhor que a gente construa uma educação em cima do positivo, né, olhando para o que está certo, não para o que está errado, né? E não é fácil, mas é possível, sim, e funciona. Porque, na verdade, a punição, ela não ensina nada. Tá? Ela só ensina que não é para fazer aquilo naquela hora, naquele momento, com aquela pessoa. Entende? Quer dizer, o que isso vai reverter para o desenvolvimento? Muitas vezes a gente usa medidas punitivas até para mostrar para os outros, entre aspas, que você está atuando. Tá? Mas se a gente conseguir atuar de outra forma, é isso que a gente quer. Né? Lá na escola, eu estou buscando isso, realmente tentando fazer com que a gente consiga atuar de outra forma, né? Porque a gente sabe que é muito importante que as pessoas cresçam numa cultura de paz, porque a gente tem que construir um mundo na paz. O mundo da guerra já está muito complicado, né? Então, a Michelle falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando a gente olha para cada um, a gente acha possível. Então, vamos olhar para cada um. Essa parte também da punição que você trouxe, os nossos exemplos, a gente realmente não acha o mesmo caminho, né? Então, a gente também tenta muito ir pelo exemplo que a gente é, e a gente olhar para si mesmo o tempo todo. Isso que a gente tem tentado fazer e tem dado resultado. E bem, é isso mesmo que o Lama Michel falou, essa questão do positivo, e olhar para cada um, que eu acho que a gente vai conseguir mudar o todo. Então, isso foi uma grande sabedoria agora. Obrigada. Só de colocar uma coisa só em relação à pergunta que foi feita também. Tem uma coisa que eu observo bastante, eu vou trazer de um exemplo de outro setor, que não tem nada a ver com a educação, que é a saúde. Estava conversando com uns amigos médicos, psiquiatras, na verdade, e tem um psiquiatra super conhecido, que ele viaja muito pelo mundo, dá centenas de palestras, tal. E quando ele vai dar palestra, ele passa um papelzinho, um formulário, para preencher algumas perguntas. E quem responde, 99%, são ou psiquiatras ou psicólogos, pessoas que trabalham com a parte da mente, etc. Aí ele pergunta, em algum momento na tua formação, alguém já lhe explicou o que é a mente? E se sim, alguém já lhe explicou o que é uma mente saudável? Apenas 4% responde que sim. O ponto que eu quero chegar é que, se a gente observa, por exemplo, na medicina, a nossa medicina hoje, ela não cuida da saúde, ela cuida da doença. Então, o médico, o que ele estuda? Como lidar com a doença, não como levar a pessoa a um estado de saúde. Quando a gente pensa nos problemas da sociedade, a mesma coisa falamos da paz, muitas vezes a gente vai se focar onde? No conflito.
como resolver este problema, como resolver aquele problema, etc. E a gente perde de vista a visão do todo do que nós queremos que seja, a utopia. A utopia é importante. Ter a visão. Então, o que é uma escola de paz? Eu não sei responder. Assim, direto. A gente tem que parar, pensar, ver como que a gente imagina, o que a gente gostaria que a nossa escola fosse. Aí, vamos ver o que podemos fazer para chegar lá. É a mesma coisa quando a gente fala sobre nós mesmos. O que eu gostaria de ser eu mesmo? Como eu gostaria de ser? Como pessoa, como família, como sociedade? Né? O problema da violência. E muitas vezes o que acontece é que nós, como sociedade, a gente nem tem uma visão utópica do que nós queremos ser. A gente reclama do governo, mas alguém tem alguma ideia de como o governo deveria ser? A gente tem um sistema legal, quando a gente imagina que, olha, seria tão bom se funcionasse assim, se fosse assado. A gente não fala disso. A nossa energia é colocada onde? Está apontando o dedo onde está o problema e tentar punir o problema de uma certa forma, eliminando ele. Mas eu acho muito importante, e no budismo isso é fundamental, né? Um dos pontos fundamentais do budismo é acreditar no próprio potencial. Quando a gente fala sobre o Buda, é aquilo que eu posso me tornar, é acreditar, ver o estado saudável e falar, eu posso chegar lá. Aí um passinho por vez. Né? E o que eu acredito que a gente pode fazer no nosso dia a dia, eu acho que isso para todos nós, para melhorar isso, uma coisa muito simples, mas é escolher pelo menos uma vez por dia, olhar para uma outra pessoa, que a gente provavelmente não conheça, ou que conhece, não tem tanta diferença, mas possivelmente uma pessoa diferente, aquela pessoa que a gente está num lugar que seja no carro ou no metrô, não importa onde for, no restaurante, olhar para a pessoa e observar e dizer, a tua felicidade é tão importante quanto a minha, o teu sofrimento é tão importante quanto o meu, desejo que você seja feliz, eu te amo. Interiormente, não vai verbalizar se não cria conflito, mas pelo menos colocar e abrir os olhos, olhar para o outro e falar, a tua felicidade é tão importante quanto a minha. E sentir isso, porque é real. Tem um verso de um texto que para mim é muito importante, e ele diz, não me lembro as palavras exatas, mas diz, no momento no qual todos desejam a felicidade da mesma forma como eu desejo, o que eu tenho de tão especial que a minha felicidade é mais importante que a deles? No momento no qual todos não querem sofrer do mesmo jeito como eu não quero, o que eu tenho de tão especial que o meu sofrimento é mais importante que o deles? E a resposta é nada, né? Se a gente para pensar. Então, é o fato de a gente trazer para o nosso dia a dia, onde? Com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, é nas pequenas ações do dia a dia que a mudança efetivamente vai acontecer. E aqui eu queria só trazer um ponto de reflexão, que depois quem quiser vai olhar mais, mas sobre essa transformação, que existem vários estudos que mostram que quando um certo número de pessoas fazem uma mudança, essa mudança se torna muito mais fácil. É a teoria dos 101 macacos, tem vários nomes que é dado para isso. Mas é o fato que, é claro que a gente tem que olhar em um a um, sim, porém, quando a gente consegue chegar a um certo número, depois aquilo vai se tornando mais normal, é mais fácil, e vai crescendo de uma forma muito mais forte também. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente começar um por um, vai fazendo uma diferença, mas devagarzinho, quando a gente chegar, a gente vai ver que aquilo vai se multiplicando de uma forma muito mais fácil. Vocês vão poder ver isso na escola com muita facilidade, eu acredito que os primeiros vai ser mais difícil. Quando já tiver um número maior que estão fazendo aquilo, vai se tornar cada vez mais fácil para os outros fazerem o mesmo. Isso é para qualquer coisa, né? Então, a gente tem que usar isso de uma forma positiva. Então, agir a cada dia com quem a gente fala, onde a gente vai, com atitude de respeito ao outro, de amor. Que, no final, a base que está na cultura de paz é o amor.
Não, eu me lembro só de uma coisa, André, você falando isso, me lembro uma posição que Lama Ganche ensinou uma vez, que eu acho que é importante para todos nós até. Ele teve um projeto uma vez para fazer no Tibete, em 88, 89, junto com um dos mestres dele, que vivia na época lá. E o mestre dele era o Panchen Lama, era uma pessoa de muita força, determinação. Foi ele quem conseguiu fazer com que a língua tibetana fosse oficial no Tibete. Foi ele que fez muitas coisas importantes. Ele era aquela pessoa que ia lá, falava, batia a mão na mesa junto com os ministros chineses e conseguia fazer as coisas acontecerem. Uma pessoa de muita determinação, equilíbrio, uma pessoa incrível. E aconteceu que tinha um projeto junto com o Lama Ganche de fazer uma coisa. Lá no final a coisa não deu certo por algumas razões. O Lama Ganche ficou super chateado. Tinha uma grande expectativa nisso, ficou doente. Aí ele tinha que ver o Panchen Lama. Quando ele chegou lá, o Panchen Lama, ligaram para o Panchen Lama falando: olha, o Lama Ganche não pode ir porque ele está com febre. Não pode ir. Ele falou: que história é essa de ficar com febre? Vem cá, não tem história. Aí o Lama Ganche chegou lá, foi lá, mestre dele, então falou: vamos lá. Então ele chegou lá, ainda com um pouco doente e tal. Aí ele olhou para ele e falou: você está agora todo doente assim, por quê? Porque uma coisa não deu certo? Se eu tivesse que fazer isso, eu já estaria morto faz tempo. Cada vez que eu coloco energia em algo, e porque alguma razão à minha volta aquilo não dá certo, é uma razão para eu começar 10 coisas novas. E é o que Lama Ganche aprendeu muito bem. Né? Quem conhece ele sabe disso muito bem. Mas o que acontece é que existem outras ideias e outras forças e paradigmas diferentes do qual a gente acredita? Existem. Não tem a mínima dúvida. Tem forças em várias direções que vão nos levando? Existem. Tem vezes que a gente vai colocar a energia de um lado e a coisa vai dar certo? Maravilha. Tem vezes que não vai dar certo? Tudo bem, vamos colocar em outro lugar ainda, porque terra fértil tem. Então, a gente tem que ir plantando as nossas sementes e regando. Algumas vão crescer, outras não vão crescer. Algumas vão ter crescido, alguém vai lá e vai cortar. Tudo bem, a gente vai plantar outras sementes, vamos cuidar das outras. Então, assim, eu vejo muita coisa nesse mundo, aqui no Brasil e em outros lugares, que eu acho que pessoalmente eu não compartilho e que eu não acho corretas. Da forma de gestão, da forma de muita coisa. Se eu paro para pensar nisso tudo, sinceramente, eu vejo muito bem. O que acaba acontecendo? Eu acabo apontando o dedo para muita gente e, no final, eu meio que acabo tirando a responsabilidade daquilo que eu posso fazer. Então, a pergunta que eu me coloco, quando eu vejo situações, é: o que eu posso fazer diante disso tudo? No meu pequeno, no meu dia a dia. E é lá a única coisa onde a gente pode verdadeiramente fazer a diferença. E, claro, o próprio sistema que a gente tem do problema penal, etc., eu acredito que não é nem a idade o problema. O problema é o sistema de punição que você tem depois. É o sistema como um todo, é a falta, vai desde a educação que está lá embaixo. É claro que a gente tem... Isso, entramos em um outro assunto. Mas o fato é, o que eu posso fazer para ir? Então, eu vejo algo que não é do jeito como eu acho que tem que ser, eu tenho uma visão de como eu gostaria que se fosse, e o que eu posso fazer no meu pequeno para fazer com que chegue naquilo que eu quero que seja? Qual que é a interação, qual que é a interdependência positiva que eu posso criar para que aquilo se torne aquilo que eu quero? Né? Essa é a pergunta que eu faço, porque compaixão e amor sem sabedoria gera frustração. Querer muito que o mundo esteja bem, que todos sejam felizes e que tudo funcione da melhor forma, que a compaixão é desejar a felicidade, que ninguém tem, sem ter a sabedoria de respeitar a lei de causa e efeito e o poder que eu tenho de interação, que é pequeno e grande por um outro lado, gera frustração. Então é importante a gente lembrar onde eu posso interagir. É pouco? Sim e não. Se eu olho logo no imediato, é pouco. Se eu olho com um pouco mais de calma e eu vejo um pouquinho de cada um de nós, eu acho que não é pouco. Gostaria de fazer uma pergunta para cada uma de vocês da educação, né? A Emi, a Nelly e a Carmen. O aspecto, vamos dizer assim, por quê, né? Numa região tão violenta, desenvolver esse trabalho há tantos anos lá, e o que motiva, no seu caso especificamente, fazer esse trabalho lá com a comunidade que é tão violenta, né? E também não é diferente da Casa Verde, né? Então, assim, o que motiva as profissionais, vocês duas nesse aspecto, e a Carmen também. A Carmen é um pouco suspeito, que eu conheço as motivações, algumas delas, mas assim,
de verdade, porque assim, o aspecto mais forte, eu acho que seria aquela parte positiva do trabalho que é feito, quer dizer, o que simula tantos anos na educação, vocês, acreditando, na verdade, com tudo aquilo que pode se transformar na sociedade, fazer, o que motivou, por exemplo, cada um de vocês? Eu acho que, assim, de berço eu tive pais que eram muito engajados pela forma de dar, assim, né, justiça, não sei, passar o conhecimento e experiência que a gente tem, passar para os outros. Então, isso eu acho que sempre me motivou bastante pessoalmente, me mobilizou bastante, espiritualmente, não religiosamente, né? E eu acredito que eu possa fazer uma diferença. Então, isso também vai me alimentando. Não é que eu sei tudo, mas com isso eu sou alimentada e eu acredito que, inclusive, eu acho que foi a maior escola que eu tive na minha vida. Morar lá um tempo, ficar bem junto da realidade, ficar realmente fazendo parte de mim e depois poder fazer isso construindo junto constantemente, porque isso é uma coisa que não acaba. A gente só cresce e só fica cada vez mais um ser humano junto com os outros. É assim que eu acho que até hoje me faz um super bem, assim, né? Acho que é isso. Bom, eu tenho que contar um pouquinho da minha história. Eu decidi fazer história na ditadura militar. E aí, por que eu fui fazer história? Porque eu achava que eu podia mudar o mundo. Mas eu ainda acho. Eu já podia estar aposentada, eu tenho idade, tenho tempo, mas eu acredito que eu ainda tenho alguma coisa para oferecer na escola que eu atuo. Eu não sei se eu sou a mensageira lá da paz, como alguns dizem. Na verdade, eu acho que a minha missão não está cumprida. Eu vou ficar lá mais um pouquinho, acho que eu tenho alguma coisa a oferecer. Eu também, como você, penso que a maioridade passaria pela educação, né? Sou contra. Tinha que ser investido, a gente tinha que ser olhado para a gente, assim, ajudar esses jovens. Acredito que a educação tem um papel fundamental na vida do país e vou ficar lá mais um pouco. Eu tenho uma missão, não está cumprida. Lógico que não vou, assim, resolver, né, sozinha, mas eu acho que eu tenho uma contribuição ainda para dar para os meus pares. Acredito, né, que a sociedade pode sim mudar.